Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo prestígio de vocês estarem aqui, né, para essa live da Legrand nessa noite, onde nós vamos explorar um produto que é o nosso carro-chefe, né, nas negociações. Nós temos liderança aí no mercado. Então, hoje nós vamos tratar sobre os interruptores de tomadas. Acho que todo mundo vai gostar de saber detalhes que a gente passa despercebido ali, passa por cima, né? Então, vou convidar vocês aí para deixar o ambiente bem tranquilo, para a gente poder aproveitar bem aí. Outra coisa bem interessante, espero que todos estejam bem. Nós aqui do nosso lado tomamos todas as precauções, né? O Matheus Vereta está me ajudando aqui, dando apoio, ele está mascarado aqui do meu lado, né? Também está dando apoio para a gente o time de marketing. Então, o Carlos Eduardo está recebendo todos os comentários, todas as dúvidas lá do chat, para ele poder depois nos auxiliar. E lá no final a gente vai fazer as respostas, né? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida já vai marcando no chat, né? Também outra coisa que é bem importante, né? Assim como todas as transmissões aí do YouTube, né? Deixa já lá como favoritado, coloca lá o sininho para todas as vezes que a gente for fazer novos eventos, você já receber de maneira automática nosso lembrete, ok? Então, vamos para a nossa live de hoje. Então, inicialmente, pessoal, vou falar um pouquinho da Legrand. Então, a Legrand, ela nasce lá em 1865, é uma empresa que tem uma abrangência global. Ela nasce, inclusive, de uma maneira inusitada, né? Todo mundo conhece a Legrand hoje, especialista em interruptores de tomadas, em todo o material elétrico, todo o cabeamento estruturado, mas a Legrand nasceu, sabe de que maneira, pessoal? Ela era uma empresa que era um ateliê e fazia artefatos de porcelana para utilidade doméstica e também para decoração. Olha que incrível. Em 1865 nem existia eletricidade direito ainda nas localidades. Então, a Legrand nasceu junto praticamente com a eletricidade e a porcelana, os artefatos que ela fazia acabaram virando isolantes. Então, isso fez afinidade. Então, a Legrand parou há muito tempo já de fazer artefatos ali para decoração e tudo mais, mas tem uma coisa que a Legrand não para de fazer, pessoal. Ela não para de inovar. Então eu convido vocês a, junto comigo, estar explorando essas inovações que estão lá em pecinhas bem simples, que são os interruptores de tomadas, né? Então nós temos uma abrangência bem grande aí mundo afora, somos muitas pessoas para levar o que tem de melhor para vocês, toda essa inovação. Somos divididos em 4 grandes grupos para melhor organização. Então nós temos lá exatamente o interruptor de tomada sendo colocado na BU, né, no Business Unit, interface do usuário. Lá é que vai estar interruptor de tomada, vai estar tela de toque, vai estar tudo aquilo que a gente precisa interagir para dizer como que o ambiente deve estar para o nosso conforto, para a nossa necessidade. Outra unidade é a infraestrutura elétrica, onde estão lá os no-breaks, estão os painéis elétricos, está tudo aquilo que precisa de distribuir a energia para todos os pontos e todas as máquinas que estão operando lá dentro do prédio. Outra BU são os sistemas prediais, tudo aquilo que controla o prédio, controle de acesso, também a sinalização de emergência, automação do prédio, automação dos ambientes. E, por último, a infraestrutura digital, que é muito conhecido e muito necessário hoje em dia, né? Quem que hoje conseguiria estar assistindo se não houvesse a internet? Então, nós temos uma unidade de negócios voltada para isso, para data center, call center, tudo aquilo que faz com que o sinal da rede esteja presente para a gente conseguir fazer essa live. Então, a Legrand está presente nesse universo fazendo essa inovação, né? A presença nacional da Legrand está em todo o território nacional. Nós temos 4 plantas fabricando, nós temos uma equipe de desenvolvimento que pensa naquilo que o nosso mercado necessita e a gente produz aqui dentro do mercado nacional. Isso nos dá uma vantagem muito grande de entender, né, as nossas demandas e as nossas necessidades, diferente de só fazer importação. Mais da metade dos produtos que são vendidos aqui no Brasil são pensados e produzidos aqui mesmo. Temos também 2 endereços aí de escritórios de showroom para melhor atendê-los, para receber os clientes, né? Podem trazer também, podem fazer visitas para a gente. Nós temos um aqui em São Paulo e outro em Diadema focado em data center. Então, sintam-se convidados também para, depois que passar toda essa reclusão que estamos vivendo hoje, todas as precauções, né? Espero que todos estejam muito bem, que não tenha acontecido nenhum caso, né? Mas quanto mais a gente conseguir colaborar também com as precauções, a gente vai se
assegurar que isso não vai acontecer, né? Então, depois de passar da pandemia, fica aí o convite para vocês nos visitarem. Vai ser muito interessante fazer esse passeio com vocês. Então, antes da gente iniciar o assunto de hoje, que é interruptor e tomada, e a gente vai estar explorando aí desde as funções básicas até a parte de inovações, vai algumas dicas, né? Qualquer pergunta, dúvida, comentário, usem o chat. Então, ele vai estar lá disponível, tem uma pessoa monitorando, que é o Carlos Eduardo Nonato. Ele vai estar lá nos acompanhando. No final, ele vai mandar já filtrado para a gente essas perguntas, né? Aquelas que forem repetidas, ele já vai filtrar e a gente vai responder aquelas que forem mais recorrentes. Também, outra dica, né? O Matheus lembrou bem aqui. Quem quer participar do chat só tem uma maneira quando estiver usando dispositivo móvel, os celulares, tablets, que é usando o aplicativo. De repente, você vai tentar usar o browser no dispositivo móvel, não vai funcionar muito bem. Então, tendo o aplicativo instalado lá do YouTube, você consegue assistir e participar do chat, interagir com a gente em tempo real aí, tá bem? Então, vamos lá. A grande pergunta aí, né? Acho que todo mundo já passou pela seguinte situação. Entrei no ambiente, tá tudo apagado, tá escuro, eu preciso acionar a iluminação. Como que eu faço? Todo mundo procura ali uma tecla e faz o acionamento. E isso recebe o nome de interruptor. O interruptor, pessoal, na verdade, quando a gente está ali fazendo esse trabalho com a tecla, a gente nem sabe que tipo ou modelo, né? Mas vai ficar aqui algumas dicas para vocês poderem identificar, né, a aplicação que ele tem, né? Então todo mundo espera pulsar ali e já acender, já acionar e já está no claro, poder trabalhar e fazer as atividades. Então, o modelo que existe, que a gente chama de interruptor simples, é quando a gente tem uma aplicação onde tem apenas uma maneira de eu entrar e sair do ambiente. Então, esse item básico, que a gente também chama de simples, é porque ele tem essa pretensão. Eu posso ter uma ou mais luminárias até chegar na carga total dele, mas eu tenho uma única maneira de fazer o acionamento, ok? Diferente do que a gente chama de interruptor paralelo. Mas para as pessoas que passam ali e apertam o botão de um lado só, elas nem vão perceber a diferença do lado de fora. Ele é diferente só do lado de dentro. O que tem de diferente no interruptor paralelo? Eu consigo interligar uma tecla à outra, então de dois lugares diferentes eu consigo comandar a mesma iluminação. Isso é muito útil quando eu tenho lá entrada e saída, né, diferentes, e também quando eu tenho, por exemplo, um dormitório. Então eu entro ali na entrada do dormitório, só que eu me deitei. Eu não preciso levantar e ir lá no botão para apagar a luminária. Eu coloco um segundo botão, uma segunda alternativa de acionamento na cabeceira da cama e com isso eu vou fazer essa interação de maneira automática. Então para isso que serve o paralelo. Quando a gente precisa ter uma carga maior, geralmente a gente usa mais potência e usa mais fases. Então a gente passa a ter necessidade de ter um interruptor um pouco mais robusto, que pode chegar até uma carga bem grande, né, que a gente vai chamar de interruptor bipolar. Então, existe também interruptor bipolar que pode ser para um único acionamento, mas também existe ele para dois acionamentos, então ele vai ter uma configuração bipolar e ao mesmo tempo paralela. Então, ele consegue de dois lugares ali a gente fazer o acionamento. Quando a gente tem mais de duas opções de acionamento, entra aí em atividade uma função chamada de intermediário. Então, o que é o interruptor intermediário? Ele sempre vai ser colocado entre dois paralelos e eu posso adicionar quantos intermediários eu precisar. Então, se eu tiver acima de dois acionamentos, ou seja, 3 a 10, quantos forem, sempre eu vou colocando intermediários. Isso falando nas funções básicas, né, pessoal? Lógico que eu posso fazer automação, posso colocar teleinterruptor, posso colocar N outras coisas para fazer essa mesma atividade. Mas se falando em coisas tradicionais, é essa maneira que configura as funções do interruptor. Outra tecla que é muitas vezes utilizada e o pessoal nem sabe diferenciar é o pulsador. O pulsador é quando a gente faz um toque e a carga tem que funcionar de maneira intermitente, ou seja, tem que ligar e desligar, senão vai acabar queimando. Então, é muito utilizado onde? Na campainha. Então, a campainha você aperta, solta, ela para. Mas também é utilizado para subir e descer persiana, para abrir e fechar cortinas, para motores. Então, a gente acaba também utilizando o pulsador para automação, para N outras modalidades, né, de aplicação. Indo agora para a inovação. Então, nós falamos de todas as teclas possíveis ali, básicas, né? Só que, na parte de ligação dela, a gente pode trazer
alguns benefícios para trazer agilidade, para trazer praticidade, né, na hora do instalador estar fazendo a instalação, que são os burners automáticos. Os burners automáticos foram trazidos de maneira inédita pela Legrand dos interruptores de tomadas. Então, ele habita não só interruptores, mas também tomadas de até 10 amperes. Por isso que tem toda aquela linha ali de produtos que vocês estão vendo na parte de cima do slide. Como que a gente usa o burner automático? Eu vou abrir uma outra câmera aqui para mostrar para vocês uma condição bacana. Então, olha só. Aqui nós temos, não tem presença de parafuso, então tem os burners, mas eu tenho só que fazer bem simples o quê? Ter um gabarito aqui de que quantidade de isolante eu vou tirar. Depois de retirado a capa, a gente só vai introduzir. Chegou ao final, ele já está preso. Cada burner sempre tem uma entrada e uma saída para possibilitar fazer o chamado jumper de uma peça a outra de maneira bem rápida, evitando que a gente precisasse fazer uma derivação, né? Ou seja, colocar aqui 2 condutores, passar fita isolante. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, colocar mais de um condutor para ir de uma peça a outra. Para que existe a alavanca, né? Todo mundo, às vezes, fica apertando para colocar o cabo. Não é dessa maneira o correto. A gente tem que apertar a alavanca simplesmente na hora de retirada dos cabos. Tá? Então, essa é a maneira de utilizar. E é bem simples de utilizar os burners automáticos e eles agilizam em praticamente reduzindo a 1/3 o tempo de conexão de cada peça. Tá? Então vamos voltar lá para a apresentação. Então nós temos lá os burners automáticos, está mostrando um mapinha ali, né? Primeiro, decapar com o gabarito que está presente na própria peça, vocês viram. Introduzir no burner sem pressionar a alavanca. O travamento acontece automaticamente e apenas para retirar a gente precisa, então, acionar a alavanca. Isso é a inovação que a Legrand trouxe de maneira inédita, já faz bastante tempo que já está no mercado, né? Mas às vezes as pessoas acabam tendo muita ainda reação contra usar o burner automático, achando que é uma coisa mais complicada, né? Não tem problema, nós temos os burner automáticos que traz muita vantagem? Temos. Mas também temos, com bastante inovações, os burners a parafuso. Então, o burner a parafuso, o que nós temos de diferencial nele? Eles têm uma proteção para evitar o contato acidental. Então, o eletricista, na hora de estar ali chegando próximo ao mecanismo, tem uma segurança melhorada. O parafuso é universal, admite tanto chave de fenda quanto chave Phillips, ou seja, qualquer uma das duas tiver à mão ali, o eletricista ou o instalador, ou mesmo a gente fazendo o serviço em casa, né? O famoso faça você mesmo, qualquer uma das duas chaves ali vai servir para você fazer a instalação. Também existe dois burners, né? Duas entradas ali, né, de cabos para cada burner. Então, num parafuso só, a gente consegue fazer a fixação dos cabos. Vou mostrar para vocês também. Abra a câmera para a gente lá, Matheus. Então, nós temos aqui o burner a parafuso. Então, vocês podem ver que tem as duas entradas para cada um dos parafusos. Essa proteção aqui, ela me protege em relação ao toque acidental. E também, né, dá para ver lá que dá para usar parafusadeira ou mesmo chave de fenda ou chave Phillips. E, além de tudo, eu consigo ainda retirar e colocar esse mecanismo sempre pela parte frontal. Então, é muito fácil, na hora de fazer a instalação, manusear, mesmo com burner a parafuso. Outra coisa, o burner, ele não é o parafuso que vai apertar o cabo. Ele aperta uma plaqueta. Não sei se dá para identificar bem aí, né? Então, a plaqueta, ela faz uma tensão distribuída no cabo. Então, todas essas inovações estão presentes também no nosso burner a parafuso. Vamos voltar lá para a apresentação. Tá? Então, tanto faz o burner a parafuso ou o burner automático, estão presentes nas nossas linhas ali, de maneira a facilitar a vida do instalador. Outra coisa que é bem bacana da gente ter como opção é o uso do LED nas teclas. E o uso do LED tem duas funções ali que a gente pode aproveitar, né? Até fica a dica ali, né? Para que eu uso o LED? O LED não é em toda a tecla, a gente vai usar quando a gente precisa deixar uma lâmpada piloto de localização. Então imagina que tem ali um ambiente que sempre entram pessoas novas, né? Não é um ambiente residencial qualquer, né? É um ambiente ali que sempre está entrando pessoas e se tiver escuro e eu instalar ele como localização piloto, vai ter um LED lá
dependendo da linha vai ser divisão frontal, divisão lateral, e eu consigo localizar a tecla da maneira mais rápida e segura possível. Outra maneira de usar o LED, eu mudo a ligação dele para ele virar uma sinalização de status se a carga está ou não ligada. Isso é bem interessante quando eu tenho, por exemplo, múltiplas teclas. Abre para mim de novo, Matheus, a câmera. Imagina o seguinte, eu tendo várias teclas, a gente poderia ter uma tecla onde eu estaria acionando uma carga bem distante. Estou acendendo e apagando a luz do quintal. Com isso, se existir o LED, eu consigo... Pode fechar, Matheus. Eu consigo deixar de maneira evidente, né, quando a gente vai estar com a carga acesa. Então, eu não preciso ir lá no quintal para verificar se está ou não aceso o meu quintal. Eu olho na tecla, a tecla estando acesa, está ligado de maneira a sinalizar o status de carga. Então, é uma inovação bem útil para a gente utilizar no dia a dia. Outra coisa que ajuda muito é ter alguma gravação nas teclas para a pessoa entender o que aquela tecla lhe faz. Então, por exemplo, quando a gente vai instalar abertura de persianas ou cortinas, a gente tem uma tecla gravada para isso. Se eu tenho ali uma dimerização para LED, fica o desenho do LED ali mostrando que aquilo ali é um dimmer. Então a pessoa já consegue chegar e usar ali com mais tranquilidade aquela função. Então, coisas bem simples, mas é uma inovação que traz muita agilidade e praticidade. Variadores, pessoal. Vamos fazer uma reflexão aí. O que são os variadores? Que muitas pessoas costumam chamar de dimmers. Primeiramente, eles podem ser usados quando eu tiver uma iluminação que seja compatível. Não adianta a gente querer colocar um variador numa carga que é fixa. Uma lâmpada normal, ela não muda de intensidade, só porque eu quero. Eu preciso comprar uma lâmpada que faça isso. Então, lâmpadas halógenas fazem, lâmpadas incandescentes fazem, lâmpada LED tenho que me preocupar porque existe LED fixo e LED dimerizável. Então, tem que comprar a carga correta para eu poder utilizar o variador. Estando correto, nós temos então os modelos já, inclusive ali com os desenhinhos, né? Variador de intensidade de rotação de ventiladores, porque às vezes a gente quer ali mais ou menos rotação, então existe um variador específico para ele. Se eu vou trabalhar com carga LED ou com carga convencional, já está marcado ali, né? Qual que é a melhor opção para a gente poder utilizar. Tá? Então, no dimmer, quais são as inovações aí mais recentes? Né? Nós temos um modelo de dimmer que é digital. Esse variador digital, ele pode ser usado tanto para mudar a intensidade de iluminação de qualquer tipo, então ele vai funcionar bem com a lâmpada incandescente, decorativa, com a lâmpada halógena, com a lâmpada LED dimerizável. Eu não preciso me preocupar porque ele funciona bem com qualquer uma delas, tanto quanto a utilização com o ventilador. Então ele funciona, é um coringa, é universal. Só que ele traz, além desse benefício de ser universal, um par de bornes a mais, onde eu consigo ligar um pulsador. Então imagina o seguinte, eu venho, ligo o meu dimmer digital à carga, para variar a intensidade dela, seja qual carga que ela for, só que às vezes eu tenho uma segunda opção de acionamento. Eu não preciso ligar outro dimmer. Eu vou lá, instalo um pulsador, esse pulsador vai ser conectado à primeira peça, que é o dimmer, e com isso eu vou conseguir variar a intensidade, acender e apagar a luz de mais de um ponto de acionamento. Quantos pontos de acionamento eu posso colocar? Quantos eu precisar. Não existe um limite. Sempre eu vou estar acionando aquela mesma carga. Então, esse tipo de variador é diferente. Ele está presente em várias linhas que a Legrand tem. Depois, quando a gente for apresentar as linhas, vocês vão ver e vão notar em quais linhas que a gente tem o variador digital presente, que é uma inovação que ajuda muito ali, né? É uma opção de sem precisar ter uma automação muito robusta e cara, a gente conseguir fazer mais de um ponto de acionamento dimerizando e acendendo e apagando. Inclusive, pessoal, essa tecla arredondada, quando a gente gira ela, a gente está mudando a intensidade. Quando a gente aperta, né, a gente desliga e quando a gente aperta de novo, ela liga na intensidade que estava gravado. A mesma coisa acontece lá com o pulsador. Se eu apertar e segurar, é como se eu estivesse girando o botão. Se eu der um pulso rápido, ele vai entender que é como se eu tivesse pressionado. Então ele vai acender ou apagar e ainda está memorizado lá qual que era a condição. Se eu apaguei com 50% de iluminação, quando eu apertar para acender, ele vai subir até 50%. Tá? Então,
traz essa sensação ali quase que de uma automação básica, ok? Sensores, agora a gente vai refletir um pouquinho. Para que servem os sensores? Bom, está ali evidenciado já, né? Para trazer comodidade, ou seja, eu não preciso procurar nenhum acionador. Eu vou entrar no ambiente, o sensor ali com o meu movimento já vai acender a iluminação e vai permanecer aceso enquanto eu estiver me movimentando ali, e quando eu for embora, tem um tempo que ele vai contar e depois disso ele vai desligar. Além disso, ele também causa economia, porque quando eu tenho uma tecla e eu aciono, se eu me esquecer quando eu estou saindo do ambiente, o que vai acontecer? A iluminação, a carga vai ficar lá consumindo energia. O sensor não. O sensor ele vai provocar um desligamento automático. Com isso, vai guardar grana para mim lá no final do mês. Então, é uma coisa que traz economia. Inovação que nós temos lá nos sensores. Nós temos, em todos os sensores atualmente, o que a gente chama de daylight, ou antigamente a gente falava fotocélula. O que é isso? A gente consegue já também deixar lá se ela vai estar ligada, desligada, em alta ou baixa intensidade, para eu somente acionar a iluminação se estiver escuro. Então não vai acontecer, muitas vezes, como acontece aí, a gente está passando às vezes na frente de um condomínio, mesmo durante o dia com o sol rachando lá, a gente passa na frente do muro, acende todas as lâmpadas. Por quê? Porque não tinha uma função fotocélula naquele sensor. Nos produtos Legrand já tem isso embarcado de série. Outra coisa, a foto menor ali, o produto em branco. Esse daí é um sinalizador de obstáculo, ele é um sensor, só que ele faz o quê? Quando a pessoa se aproxima dele, ele emite um sinal sonoro e também pode acender a luz ali para balizar, por exemplo, patamares de altura diferente. Então, ele é muito utilizado ali quando vai iniciar uma escada, né? Lá no começo, lá embaixo ou lá em cima, para a pessoa, quando estiver chegando ali, ele tem um aviso de segurança, ainda dá uma iluminada para ele enxergar o patamar que ele vai estar utilizando. Então, isso traz bastante comodidade e segurança também. Ok? Onde que nós usamos, agora vamos mudar dos acionadores para as tomadas, né? Onde que nós precisamos usar tomadas convencionais? Bom, praticamente em todos os lugares onde a gente precisa ligar um eletroportátil, né? Estou viajando, tenho lá meu barbeador, ou então minha esposa tem lá o secador de cabelo. Eu vou utilizar aquele ponto que vai estar ali à disposição. Então ele é instalado em lugares onde a gente precisa, né, usar eletroportáteis, e às vezes eles também já estão lá de maneira modular distribuído na instalação para os eletrodomésticos, né, para geladeira, para o forno micro-ondas, hoje em dia forno de indução, ou seja, tudo isso a gente vai ter uma carga maior, tem a tomada também com capacidade maior para atender essa carga, mas ele tem que estar lá então planejado na instalação sempre para eu ter esse produto à disposição para eu conseguir utilizar quando eu fizer alguma mudança. Vou mudar minha geladeira, mudei para outro modelo mais moderno, tenho lá o ponto de acesso para eu poder conectar energia elétrica. Então, para isso são usadas as tomadas convencionais. Existem cargas que demandam tomadas diferentes? Existem, porque as coisas estão evoluindo. A gente está falando sobre inovação, não estamos? Então, uma das coisas ali que existem de inovação nas tomadas convencionais ainda são as diferenciações de modelo que vão trazer mais praticidade ou segurança. Então, nós temos lá tomada com tampa, tomada de fundo móvel, porque ao invés de ficar, como está ali no modelo da tomada vermelha, rebaixada conforme a norma pede, né, para trazer segurança, a gente tem um fundo móvel que ele fica faceando, então, com a tomada e a placa de acabamento. Com isso, não fica depositando pó. Então, essa inovação traz essa praticidade, né, de não ficar ali aquele ambiente rebaixado, guardando poeira. E a tampa traz mais segurança ainda, inclusive para as crianças, né? Eu deixo a tampinha fechada ali e consigo, então, trazer mais segurança. As tomadas coloridas são usadas para diferenciar quando eu tenho um circuito estabilizado de um circuito de energia comum. E outra grande inovação, até mostrei para vocês na câmera, né? Quando falei do borne automático, abre para mim, Matheus. É a tomada triplex. Então, olha só que interessante. Uma única peça com capacidade para 10 amperes, então vai estar compartilhando aqui 10 amperes, né? Eu faço a conexão uma única vez, que pode ser em 127 ou 220, os bornes aqui podem receber duas fases ou fase neutra e terra. Com isso, eu cabeio de uma única vez, fazendo uma única conexão, 3 tomadas. Então, a gente cai a 1/9 o tempo de instalação. Então, a tomada triplex, ela é muito útil para as cargas de home, que aí vai estar ali
o Blu-ray, todas as cargas de TV, que são cargas menores, né? Ou então lá na cabeceira da cama, que a gente precisa de ter vários pontos, mas pontos de consumo menor. Tá? Então, para isso tem agilidade. Vamos voltar lá para a apresentação, então. Então, com isso, nós temos as diferenciações das tomadas. E como eu havia falado, né, existem outras tomadas que a gente necessita hoje em dia? Sim. Por exemplo, as tomadas de carga USB. Existem vários já eletroportáteis, né, principalmente caixas de som portátil, Bluetooth, os celulares, vários aparelhos, inclusive alguns computadores já têm capacidade de ser alimentados, né, alguns portáteis, né, podem ser também carregados pela porta USB. Então, ao invés de eu ter que colocar uma tomada convencional, usar um carregador para ser plugado nessa tomada, eu consigo já deixar disponibilizado uma tomada USB. Com isso também eu doutrino o usuário, porque ele não vai ter opção de ligar a carga que ele quiser, ele vai ligar aquela carga de pequeno consumo. Então, se eu tenho um ambiente, por exemplo, comercial, é muito bacana usar a tomada USB, porque traz essa praticidade, essa segurança para a instalação. Mas na residência também, né? Se eu tivesse um carregador ali na cabeceira da cama, eu não preciso ficar pegando o meu carregador, colocar na tomada convencional. Às vezes ele é de um tamanho um pouco maior e atrapalha depois, né? Então, quais são as inovações que a Legrand traz nas tomadas de carga? Nós temos de um posto, de 2 postos, e temos ela combinada com um carregador de indução. Elas têm a maior potência de mercado. Além disso, essa potência sofre sempre evolução contínua. Toda vez que melhoram os dispositivos eletrônicos ali que estão embarcados, a gente acaba aumentando a potência. Ela nasceu lá com 750 mAh para um posto, hoje já está em 1.1. Ela nasceu com 1 ampere para 2 postos, para 2 tomadas, hoje já está em 2.4. Ou seja, a gente oferece a maior carga de mercado. E o carregador por indução, ele já é um pouquinho diferente, por quê? A parte que tem ali sem fios, que é a carga por indução, ela é para aparelhos que já têm essa tecnologia. Além disso, ela não funciona com todos os aparelhos mais antigos, inclusive, porque não havia uma padronização. Então a Legrand ela sempre prima por trabalhar com coisas padronizadas. Então, todos os dispositivos atuais que usam tecnologia por indução, da Apple ou mesmo Android, iOS ou Android, eles utilizam o mesmo protocolo que a Legrand embarca nas nossas tomadas por indução. Então, colocou ali naquele habitáculo, já vai começar a carga. Além disso, no próprio carregador por indução também há uma tomada USB convencional a mais. E ele faz um balanço inteligente de cargas. Quando a gente estiver utilizando lá um produto com 2 tomadas e colocar uma carga menor, vai estar todo o resto de potência disponível na outra tomada para fazer a carga mais rápida possível. Não é como, às vezes, alguns que fixa, né? É 1000 mAh em cada tomada. Se eu não estiver utilizando, não consigo aproveitar na outra. A nossa não, ele faz um balanço inteligente. A mesma coisa acontece quando a gente está trabalhando ali com carregador de indução. Se eu estiver usando só USB, tenho disponível 2.4 ampere para fazer a carga o mais rápido possível. Se eu estiver utilizando o celular por indução, ele tem um limite de 1 ampere, porque isso é o limite do protocolo, e o restante vai estar disponível lá na tomada USB. Então, carregador USB é uma coisa bem moderna, né, que inclusive a Legrand foi a pioneira em trazer o carregador por indução embarcado numa linha de embutir. Então nós temos lá a maneira de colocar lá na parede, naquele lugar que antes tinha uma tomada, o carregador USB, diferente dos portáteis, né? Tomadas multimídias, quando que a gente vai precisar usar, né? Quem não tem instalado em casa telefone, TV, as TVs hoje, para conexão entre um dispositivo e outro, já usa o cabo HDMI. Então, se eu quero projetar alguma coisa, tenho ali um computador ou tenho algum produto embarcado de som, eles se conectam com o cabo HDMI. E ao invés de eu ficar trabalhando com aquela só passagem de cabos e ficar usando cabos muito longos, e aí se eu cometo algum acidente ali na ponta do cabo, vou perder um cabo muito longo, muito comprido, muito caro. Então as tomadas trazem esse benefício, elas viram uma interface modular onde a pessoa consegue conectar as coisas e desconectar e proteger aquele cabo que está permanentemente instalado na parte embutida. E eu vou usar um cabinho mais curto para conectar os devices. Então a gente tem lá o telefone, o RJ11, né? O RJ45 para fazer instalações de datacom, para ligar a rede de computadores, a tomada HDMI e a tomada para TV. E temos muito mais, né? Por isso que eu coloquei os pontinhos ali.
porque agora a gente vai começar a ver quais são específicos em cada linha o que nós temos presente. Então, vamos começar por uma linha que a gente chama de linha basic ou básica, né? Vocês vão ver que a gente segmenta dessa maneira e lá no final a gente vai fazer um fechamento mostrando um mapa de abrangência do que existe disponível em cada função. Então, a primeira linha, a linha Zuli, ela traz praticamente completo uma solução residencial. E ela tem um preço bem atraente, então ela é bem aplicada ali nos projetos de interesse social, Minha Casa Minha Vida, Coab, mas ela traz um desenho, um design muito interessante, porque ela não tem parafuso aparente, então ela é uma linha que não, ela guarda os parafusos lá, ela sobrepõe, né? Ela tem os cantos arredondados, ela brinca com o brilho e o ofuscamento na mesma placa, então ela tem uma parte que é brilhante, uma parte que é fosca, ela tem a tecla larga e brilhante, então é bem fácil de limpar, e ela funciona numa posição de monobloco, então não é uma linha modular, mas nem por isso tem o parafuso aparente. Então ela tem os benefícios ali de custo bem interessante, né? E ela pode ser comprada de maneira bem prática, porque eu consigo também compor com 2 monoblocos as funções de caixa 4x4. Uma das coisas que está mostrando aí a pontinha do parafuso é o que eu vou mostrar aqui, que é o sistema Orolux. O que seria o Orolux? Imagina o seguinte, para a gente colocar uma placa qualquer aqui, né, um monobloco, a gente geralmente tinha que colocar o monobloco e depois passar o parafuso. Com essa função Orolux, a gente tem esse benefício. Olha só, o parafuso já estava lá, então não preciso ficar tentando me alinhar, tentando me adivinhar onde está o furo, né? Coloquei, cheguei no lugar, alinhei, aperto o parafuso. Se eu quiser soltar, eu afrouxo um pouquinho o parafuso, deslizo e tiro todo o mecanismo. Então, isso, mesmo na linha que está a Zuli, já existe presente. Então, o monobloco tem essa função de ser prática a instalação. Além disso, a gente consegue compor, então, né, todas as partes com os monoblocos, mas para a venda ser mais facilitada, a gente vende já os conjuntos montados. Então, as funções mais comuns de venda, a gente tem ela toda já pronta em conjuntos, né? Então, lá na linha 4x2, inclusive o sensor, né, lembra que a gente citou que o sensor traz economia e conforto? Também já tem o Daylight, que a gente já falou, né? A versatilidade de montagem, então, está bem presente com todas as opções de monobloco. O monobloco faz um ajuste gradual na placa, então a gente consegue acertar o nivelamento da placa em relação à parede, mesmo que a parede não esteja com o melhor acabamento, dá para a gente fazer o melhor posicionamento de placa. E também tem os acabamentos ali para placa cega. Levando segurança para as áreas úmidas e para as áreas externas, nós temos as funções com IP elevado, com índice de proteção elevado, para ficar na área externa, na linha Aquatic. Então, a linha Aquatic é uma linha básica também, tem as tomadas, interruptores, inclusive os bipolares para acionamento de cargas maiores, né? E ela é composta de caixas e suportes que têm vedantes, né? E impedem que a água vá entrar dentro das partes energizadas. Além disso, como ela vai ficar exposta, ela tem uma proteção UV para suportar o tempo todo o sol presente ali, sem degradar o material. Então, uma linha bem robusta que nós temos lá para as partes externas. Indo ainda na parte básica, nós temos a linha Zéfia. Então, Zéfia, ela traz praticidade e beleza e já é uma linha modular. Então, quais são os diferenciais da linha Zéfia, né? O design dela é diferenciado. Nós temos uma placa bem brilhante, as peças também, os módulos são brilhantes. Dessa maneira fica mais fácil de fazer ali a parte de limpeza. As teclas são largas e silenciosas, então tem uma ergonomia bem bacana. E a aplicação dela na residência é bem facilitada porque ela também tem lá o dispositivo Orolux e também tem o suporte com acerto de nível graduado. Então eu consigo, mesmo ali que o acabamento da parede foi feito às vezes algum grafiato, alguma coisa assim, eu consigo fazer o ajuste fino da placa em contato com a parede através do ajuste gradual com o suporte. Tá? Todos os mecanismos são liberados pela parte frontal, então não preciso ficar soltando o suporte para fazer retirada de algum mecanismo, para fazer manutenção ou para adicionar ou retirar algum mecanismo. Então tudo isso facilita bastante lá na hora de fazer a manutenção.
Além disso, a gente tem várias combinações, porque ela é modular. Os bornes dessa linha são a parafuso, mas com todos aqueles benefícios que nós vimos, né? Então, não tem um contato direto, uso a chave de Fender ou Phillips, né? Isso aqui a gente já viu um pouquinho ali atrás. Também, para facilitar a compra, existem vários conjuntos já montados, né? O interruptor simples mais paralelo, o sol simples, a tomada de 10 amperes, ou seja, tudo isso já está presente lá no ponto de venda de uma maneira muito prática da gente fazer a aquisição e já chegar em casa e já fazer a instalação, né? Sempre a gente orienta, lógico, ter um profissional para fazer a instalação, mas às vezes alguma manutenção também tem bastante segurança nos produtos. Diferenciais e novidades da linha ZF. A gente tem todos os variadores específicos, né, para a gente utilizar. Variador de velocidade lá do ventilador, lâmpada LED, lâmpada halógena, carregador USB de um posto. Então, é uma linha básica de entrada? Só que ela traz já algo mais para poder atender toda a necessidade de uma residência. Todos os produtos que embarcam eletrônica são também bivolt, então não tem preocupação de que tensão que eu tenho que comprar. Não, eles já são bivolt de maneira que você já chega e consegue fazer a instalação. Evoluindo um pouquinho agora para a linha Standard, vocês vão verificar que vai entrar mais funções, né? Algumas a mais aí para vocês poderem fazer algumas aplicações. Então nós temos a linha PL Plus, onde além de toda a praticidade, design, velocidade e tecnologia, ela traz uma mudança para fazer o quê? Modernizar o design que hoje a gente está acostumado a ver, né? Antigamente a TV era toda arredondada, era saliente, né? E hoje em dia ela é flat, slim com cantos retos. Então o PL Plus sofreu essa evolução exatamente para trazer essa modernidade e também possibilitar que novos mecanismos fossem embarcados na linha. Outra mudança, saiu do branquinho básico, né? Que é o que a maioria dos interruptores de tomadas tem, para 3 opções de acabamento. Então nós temos lá a opção acetinada, com 3 cores, né? O branco, o cinza e o preto. A opção metalizada, com o branco, que no caso nós chamamos de pérola, o alumínio e o preto ônix. E também a placa personalizável. Com isso, a gente consegue agora agradar todas as áreas da casa com personalização. Então, esse novo design acaba trazendo essa vantagem, né? Antes a gente tinha só o branco para usar em tudo ali, e hoje a gente pode fazer essas alterações de maneira a harmonizar os ambientes. Então, as placas aqui eu tenho algumas delas, então abre a câmera para a gente mostrar. Então, por exemplo, aqui seria o branco normal. Vocês podem ver que o acabamento é fosco. Temos aqui 2 assinaturas, né, que são os barretes, que tem já um pouquinho de brilho. E o branco, a gente tem a placa, e aí dá para notar bem a diferença, né, com um pouco mais de brilho, que é o branco pérola. Então, os mecanismos brancos vão harmonizar bem com a placa branca ou com a placa pérola. Outra opção é o cinza. Então nós temos a placa cinza, também a mesma coisa, né? O fosco, aqui tem um pouquinho mais de brilho. Temos também os mecanismos, isso é um diferencial até porque tem várias linhas de produtos que acabam trazendo opção de colorido só na placa de acabamento e não no mecanismo. PL Plus não, traz isso também nos mecanismos e na placa. E no caso do alumínio, nós temos a opção no caso do cinza, nós temos a opção alumínio. Então, é a placa recebendo ali uma pintura metalizada, então já traz um pouco mais de brilho, né? E vai fazer combinação bacana com os mecanismos na cor cinza. E por último, a placa preta. Então nós temos a placa preta, tem a placa preto Onyx também, mas eu não consegui achar para mostrar para vocês aqui ao vivo, ok? O caso aqui é um sensor, inclusive, né? Então existe ela preto assim fosco, existe ela preto com brilho metalizado. Tá? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Minto, continua ali ainda. Temos também a placa personalizável. Então, qual que seria o intuito da placa personalizável? Ela tem aqui um bimaterial, onde a gente consegue, inclusive existe na internet um aplicativo para a gente gabaritar as medidas e cortar um papel de parede, ou uma foto, ou uma recordação que a gente queira colocar, por exemplo, com motivação infantil para colocar no quarto da criança. E aí a gente coloca
com esse gabarito de medida e depois vem com a capa de proteção. Então, com isso, a gente consegue não só trabalhar com a questão de decoração, mas também eu poderia colocar símbolos, né, que me orientariam a trabalhar ali com o acionamento correto de cada função. Então, esses 3 níveis de acabamento estão presentes na linha PL Plus. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, nós vimos os 3 níveis de acabamento que fazem os atributos de design. Além disso, a linha traz o visor lateral azul também, né? Então, nas teclas, nós temos essa parte lateral, que quando a gente vai utilizar o LED, lembra quando a gente citou o LED lá, que é bem interessante para a gente localizar a tecla, ou então sinalizar se a carga está ou não ligada? No caso de PL Plus, nós temos isso acontecendo numa visão lateral. Tá? Então, todas as teclas têm opção de você estar utilizando o LED. Todas as teclas paralelo, as teclas normais, sem ser as bipolares. As bipolares acabam não tendo espaço ali para colocação do LED. Todas as outras, inclusive, já tem um alojamento próprio, já tem o LED e o LED é bivolt. Então, tanto faz lá de 100 até 240 volts, vai funcionar numa boa. E os barretes também a gente viu, né, quando a gente estava mostrando, que são as assinaturas e os visores laterais compõem o conjunto de design. Tecnologia, o que está embarcado a mais nessa linha? Temos lá o sensor com fotocélula que a gente já citou, temos o interruptor com cartão RFID. Então, quando a gente quiser, por exemplo, só liberar a carga com o cartão correto, a gente consegue deixar lá de maneira fixado, né, a carga colocada nesse interruptor por cartão e ela só vai ser acionada. Então, é muito utilizado ali na parte de hospitalidades, né, hotelaria, quando a gente chega no interior do quarto, que a gente consegue fazer uso das cargas. E também existem lá os pulsadores da reversão. Num único posto, a gente consegue ter a possibilidade de aberturas ali, né, de cortina ou de persianas. Além de todas as outras que a gente mostrou. Então, tomadas, inclusive tomadas de dados USB. Diferente do carregador, aqui a gente vai estar fazendo, então, transmissão de dados, de fato, entre uma peça e outra. O carregador por indução, que a gente já falou, ele nasceu, qual que foi a primeira linha a receber ela? Foi a PL Plus. Então, já está disponível, né, nas versões básicas. Não tem, mas na PL Plus em diante, a gente vai ver que apareceu ali o carregador por indução, que trabalha com o protocolo que a gente chama de Qi, que é exatamente aquele que é usado hoje pelas grandes marcas, né? Também, os diferenciais ali são ter todos os rotativos, os variadores rotativos específicos e também o variador rotativo universal, carregadores de 1 e 2 postos modulares, né? Não é aquele que é fixo direto na placa. Ele consegue, então, estar presente junto com outras funções, com outra tomada, com outras modalidades de tomada ali, né? Trazendo praticidade, a velocidade veio também de maneira exclusiva nessa linha. Então, tem a tomada triplex ali para fazer o uso, as tomadas coloridas, a tomada de fundo móvel. Então, tudo isso está embarcado em PL Plus para a gente poder usar toda aquela inovação que a gente estava vendo lá atrás. Também no suporte tem a função Holux e também já vem um espaço pré-marcado para quando, ao invés da gente for colocar nosso dispositivo numa caixinha de embutir e for colocar na madeira, já vem os pré-furos para a gente colocar fixado lá no móvel ou nos painéis. Está, né? Muito em uso hoje em dia ter os painéis ali no home, ou mesmo no quarto, e ao invés de você colocar uma caixinha embutida na parede, você tem que fixar a aparelhagem aonde? Na madeira. Então dá para fazer o pré-corte e usar direto ali a placa de montagem para isso. Também está embarcado, a gente já viu a questão do borne automático. Então existe borne automático e borne a parafuso na linha PL Plus, isso é opcional. O preço do mecanismo é o mesmo. Essa é a grande diferença, né? Tem várias linhas no mercado que o borne a parafuso é mais caro do que o borne, me desculpem, o borne automático é mais caro do que o borne a parafuso. No caso de PL Plus, não. Inclusive, a gente, para projetos, sempre faz ação e esforço para o eletricista experimentar o produto e ver que ele tem muita vantagem, né? O tempo de montagem que ele vai gastar é muito menor e isso vai trazer lucro para ele, tá? E os bornes automáticos podem receber cabos rígidos ou flexíveis de 1,5 a 2,5, ou seja, praticamente todos que estão no mercado. Indo agora para, evoluindo na linha ainda no nível standard, a gente tem o que a gente chama de, nós temos a linha chamada Nereia.
Então, Nereia, qual que é o diferencial dela? O design. Ela tem agora as formas arredondadas e também tem os mecanismos elípticos. Então, isso traz uma quebra de paradigma, né? Tem aqui o produto para mostrar daqui a pouquinho, mas deixa eu avançar e depois eu abro a câmera aqui para a gente ver. Tá? Uma novidade que é bem interessante em Nereia é que a gente tem um tratamento antimicrobiano nas placas. Então, nessa época de Covid, todo mundo preocupado em ambientes, principalmente aqueles que vão atender as pessoas ali no universo da saúde, né? Tem muito problema ali das pessoas passarem, né? Esses micro-organismos de um para o outro ali exatamente nos lugares, na superfície de contato. Então, esse produto, ele tem ali uma aplicação de íons de prata que é esterilizante. Então, depois de um tempo, aquilo que foi depositado na superfície fica estéril. Então, ajuda muito na parte de saúde utilizar essa placa antimicrobiana de Nereia. Então, isso é uma exclusividade dessa linha, né? Outras funcionalidades, nós temos os variadores digitais, não só rotativo, mas também soft touch. Temos uma solução estanque que vem uma tampa para elevar o IP para áreas externas. Temos já montado o controle para ventiladores com tecla para iluminação, para inversão da rotação e para mudança da intensidade. Tomadas para telefonia, a USB de um posto e 2 postos, tomadas multimídia também. Então, essa linha já é mais completa ainda. Então, conforme a gente está subindo, está vindo mais funções. Inclusive, tem aqui a primeira linha que recebe o sensor de obstáculo. Então, tem lá o sensor que, ao se aproximar, emite aquele tom e também já ilumina ali com o LED aquele patamar. Então, é a primeira linha que já vai entrar aí essa nova função que é o indicador de obstáculo. Além disso, também tem o interruptor a cartão. Ele usa um cartão exclusivo, então aí não é qualquer cartão que vai entrar, é uma chave própria já da linha, e isso traz eficiência. Então, se eu pegar ali as chaves a cartão, os variadores de intensidade, mais os sensores, a gente vai conseguir trazer mais eficiência energética para a instalação. Então, Nereia tem essa preocupação. Além disso, Nereia, né, eu acabei passando, né, sem citar isso, tem opções de cores nas placas. Os mecanismos são sempre brancos, né, com essa forma elíptica, mas as placas podem ter cores. Então tem uma placa aqui diferenciada para mostrar para vocês. Gente, eu fiz um breakzinho aqui, porque eu estava recebendo a informação que já passamos de 270 participantes, né, e likes. Quando a gente ultrapassar 300, então, entre em contato com a galerinha aí para a gente chegar lá, nós vamos desbloquear um sorteio de carregadores de indução lá quando a gente estiver falando nas perguntas e respostas, ok? Então, faz um esforcinho da gente chegar lá em 300 likes para a gente poder já liberar esses brindes para a gente poder fazer uma brincadeira lá ao final, tá? Então, conforme eu estava falando, Nereia, nesse caso aqui, é uma placa que tem um acabamento gloss. Então, dá para notar o brilho intenso, né? Todos os mecanismos são fosco, então é opcional a ter esse acabamento em gloss ou acabamento fosco. Todos os mecanismos são fosco, né? Só que com essa forma elíptica. Tá? Então, ela tem embarcada praticamente tudo aquilo que a gente viu de inovação lá de mecanismos, né? Carregadores USB, inclusive o carregador de indução que embarcou primeiro lá na linha Piau Plus já também está presente em Nereia. Então, vamos voltar lá para a apresentação, Matheus. Então, exatamente aqui estão os variadores, inclusive o variador digital, né? O carregador de um posto, e também existe o de 2 postos, USB, e também já existe o carregador por indução. Então, a linha Nereia, ela praticamente é, das linhas standard, uma das mais completas aí que a gente tem. E além de ter aquele diferencial também do borne automático e da placa antibacteriana, ou seja, uma linha que atende bem lá os ramos da saúde, né? Foi a primeira linha que trouxe tomada com tampa e tomada de fundo móvel, que hoje também já é embarcada lá na linha Piau Plus, né? Mas ela trouxe toda essa inovação ali, né? Quando a gente usa LED em Nereia, ele é um pouquinho diferente do Piau Plus que a gente viu que tinha o visor lateral azul.
Então ele tem um rebaixo interno na própria tecla, e quando a gente coloca a opção do LED, né, pode ver que ele está instalado naquela parte de baixo. Quando a gente estiver ou usando ele na função de localização ou de sinalização, vai acender de maneira frontal na tecla. Tá? Então sempre é um LED que não é colorido, mas é também um LED bivolt. Então ele é na cor branca, ele não é aquele LED para ficar iluminando o ambiente, né? Sim só para sinalizar. Então a transparência da tecla é que faz com que a gente consiga usar o LED. Perfeito? Indo agora para uma linha ainda standard, mas agora com assinatura Bittino. Tudo que a gente falou até agora tinha assinatura Legrand, né? Com a assinatura Bittino, nós vamos ver a linha Tese Up. Então, o que Tese Up tem? Ele é uma linha bem convencional, vamos dizer assim, no aspecto de tradição, bem tradicional. E ela tem opção de cores, mas cores mais neutras, né? Tom que a gente chama de tom pastel. Então, existe aqui a placa branca, então tem o brilho. Esse acabamento aqui, que é um colarinho, é opcional. Inclusive, a gente pode fazer combinações. Então, aqui existe a placa cinza, que eu poderia pegar no mecanismo branco, usar um colarinho cinza. Então, ela sempre tem essa opção de ter a placa e ter um colarinho. E eu posso estar usando ele neutro do jeito que está, né? Então, cor branca, cor cinza. Vai variando as cores aqui, acabamentos, né? Todas as opções. Esverdeadinha. E aqui, inclusive, ela já combinando com um aro diferente. Então, a linha Tese Up, ela tem, lógico, também as opções lá de um mecanismo, 2 mecanismos, para a gente embarcar todas as funções necessárias. Vamos voltar lá para a apresentação? Então, é uma opção de design que traz ali uma condição de combinações. Então, conforme o arquiteto ou a gente mesmo na nossa casa queira dar esse tom de brincar com as cores, a gente consegue fazer através das molduras. Então, tem as opções de placas e molduras coloridas para a gente poder brincar, né? Os nomes corretos das cores ali, né? Então, branco, palha, Atlantis, água marinha, pérola e prata. E tem as molduras também com essas cores para a gente poder, além do preto, né? Para a gente poder fazer a composição da maneira que a gente quiser, né? Então, as molduras tem todas as opções, mais o preto para a gente conseguir, então, na parte de design, fazer a combinação necessária. E no interior, a gente vai ter todas as funções. Então, tem conjuntos montados lá com 1, 2 ou 3 funções. Sempre a moldura é à parte, né? Então a gente vai poder comprar nas cores diferentes, então o mecanismo tem as funções lá e a gente compra as placas. E as funcionalidades também, existem as teclas que podem receber o LED. Além disso, tem tomada anti-choque e interruptor, a tomada anti-choque e o sensor de presença. Então o sensor de presença também é aquele que fica embutido. Então a linha Tese Up, ela trouxe também as novidades quando houve ali a adesão dos variadores e dos carregadores USB. Também houve essa modernização em Tese Up. E ela é uma linha bem tradicional. Ela traz toda essa assinatura Bittino e essa vanguarda. E os mecanismos têm uma alta durabilidade. Essa é a diferença também entre Tese Up, que apesar de estar classificada ali como standard, né, ela tem uma operação quase entrando no premium. Tá? Então a linha Tese Up, ela acaba atendendo muito bem ali a questão de design e a questão das funcionalidades, porque ela recebeu essa modernização. Arteor é uma assinatura Legrand, e é o que eu costumo dizer, é a nossa linha que tem praticamente a maior amplitude, né? Então, é a nossa linha premium. A parte de design, ela é composta sempre de placas retangulares, mas os mecanismos podem ser retangulares ou redondos. Então, ela traz essa disruptura de formato entre os mecanismos, né, internos e a própria placa. Então, existem maneiras lá da gente fazer a composição com todas essas gamas de acabamento. Então, a linha Arteor, ela parte desde o neutro ali, que são placas brancas, cinzas ou pretas, né? E vai indo para materiais diferenciados ali, com madeira, metal, com grafismos diferentes, com couro, né? Com tatuagem, até o alto brilho.
Inclusive tem uma peça aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ela é o Black Piano. Então, ela traz uma inovação também na parte de funcionalidades bem grande. Tem interruptor sensível que eu não preciso tocar. Ele é uma fotocélula ali que fica... só de eu aproximar, ele já vai fazer essa parte de acionamento. Então, não preciso tocá-lo, né? Tem o sensor de presença, variador universal, dimmer agora, não só para cargas comuns, mas também para cargas inteligentes. Então, quando a gente vai fazer dimerização de 0 a 10, tem essa opção já de dimerização com a linha Arteor. Além de trazer sinalizador de obstáculos, ou seja, tudo aquilo que a gente viu anteriormente vai agora acrescentando mais funções. Inclusive, o interruptor para cortina, nessa linha a gente tem as duas opções, tanto interruptor quanto pulsador. Qual que é a diferença? O motor que a cortina recebe é que é diferenciado. Um tem módulo de controle e o outro é o motor direto. Então, nessa linha a gente já tem as duas coisas, tanto o pulsador quanto o interruptor, para poder atender qualquer tipo de instalação. E telefone e dados também, ela vai até categoria 6A, que atende ali muito bem até o ambiente hospitalar. Ela tem a maior placa, né, das linhas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O Matheus vai abrir a câmera. A placa dela é bem maior, né, então a área de cobertura dela é bem interessante. No caso aqui, ela em Black Mirror com até o mecanismo redondo, inclusive aqui com alojamento para uso do LED, que é opcional, né? Então já tem aqui o visorzinho para a gente, quando estiver usando o LED, já conseguir percebê-lo, né? Podem ver que o acabamento superior com aro cromado, né? Mas ela também, conforme a gente falou de amplitude, né? Ela parte desde a placa simples lá no branco, tá? A área de cobertura, só para a gente ter uma noção comparando, né? O tamanho da placa dela com as outras placas é bem maior. Deixa eu tentar colocar aqui para ficar mais perceptível. Tanto na altura quanto na largura. Tá, então, com isso, a gente consegue ter uma área de cobertura muito maior, ter uma precisão, além de poder também, na mesma instalação, ter opções, né, de acabamentos diferentes. Então, tem aqui não só a mudança no mecanismo, mas também mudança no acabamento das placas. Tá? Então, isso torna a linha bem atrativa, né? Voltando lá para a apresentação, nós temos todas as funções, né? Também as funções convencionais, com as tomadas coloridas, tomadas de 10 e 20 amperes, que aí vai fazer o casamento com a moldura redonda ou retangular. Então, está bem identificado ali. Temos tomadas dedicadas também, que só vão funcionar para aquele tipo de carga. Ele tem uma trava, então a gente não consegue usar qualquer carga. E é uma linha que também pode ser utilizada e já está preparada lá para o hotel. Então a gente já tem todas as funções que a gente está acostumado lá nos quartos de hotel com o não perturbe ou o make-up room, né, arrumar o quarto. Já tudo isso já vem pronto nos mecanismos de acionamento. Então a gente consegue, inclusive, construir cena, né? Ali no caso da placa dourada que está mostrando ali, tem um master, que seria um master off e um master on. Então acende ali, já acende toda a iluminação ou apaga. Também o controlador a cartão, toda a parte tanto de sinalização interna, que vai ficar lá na cabeceira da cama, quanto externa, que é para sinalizar lá quando a arrumadeira tem que entrar no quarto ou quando eu travei e não quero nem ser perturbado. Então é uma linha que já compreende toda essa parte de hospitalidades embarcando com funções exclusivas para hotelaria. Então eu consigo fazer uma decoração lá na parte de hotelaria ou na residência também de alto padrão diferenciada. Além disso, a gente tem a automação residencial presente nessa linha. Então a gente tem, além de todas as funções que nós vimos, comando de termostato, e isso pode ser termostato convencional ou termostato endereçável para automação, que ele vai fazer um comando já mais direto. Comando de cenários até com 8 funções, então ele ocupa menos espaço e já tem ali a gravação de todas as cenas que eu preciso. E também display de toque. Então é uma linha que eu consigo fazer toda aquela harmonização, desde o mecanismo tradicional de tomadas multimídia, e também de monitorar consumo, monitorar outras funções e me conectar à internet e comandar a casa. Então a automação residencial está presente ali em Arteor de uma maneira mais pronta já, né? Também as novidades, né? O carregador de indução já está nessa linha
e também entrou os novos carregadores com novas potências ali, né, para ter as cargas mais rápidas. Já tinha o carregador de tomada USB, mas ele recebeu mais potência, né. Finalizando a nossa oferta premium, né, aliás, quase finalizando a oferta premium, nós temos ali a linha Living Light. Pessoal, o que tem na linha Living Light ali diferenciado, né, em funções, é basicamente embarcar tudo aquilo que a gente viu anteriormente e alguns detalhes a mais, mas o design dela é que realmente faz a diferença. Então agora nós temos materiais diferenciados, cores e as teclas em 2 padrões para a gente poder fazer essa harmonização, né? Então tem as placas plásticas, as placas em materiais naturais, em amadeirados, né? E também existe aqui o personalizável. Lembra que a gente lá em Piau Plus falou da placa personalizável? Também em Living Light a gente tem. Foi a primeira linha que trouxe. O diferencial é que também a tecla pode receber personalização. Ou seja, a gente consegue recobrir toda essa área. As funcionalidades que a gente já citou também estão presentes aqui, né? De uma maneira modular e também lá na automação. O LED é um LED Amber bem sutil, né? Inclusive tem ali o lugar das teclas. E por último a gente tem a linha Absolute, que seria o fechamento ali do luxo, né? Então, a linha Absolute ela traz materiais diferenciados, ela traz cristais Swarovski, traz materiais naturais, ela tem processos exclusivos para trazer detalhes de exclusividade. Então, nós conseguimos ver aqui que ela tem bisotê, ela tem o mármore, tem o couro, tem o vidro, com detalhes infinitos. Então, tudo isso traz uma liberdade para o arquiteto de, quando ele está fazendo o projeto de decoração, conseguir usar a aparelhagem como um artefato decorativo e não só funcional. Então, essa questão da praticidade a gente encontra em Absolute, mas tem a sofisticação também dos detalhes decorativos, né? Pessoal, recebi mais um recado aqui que faltam só 10 likes. Espectadores, então vamos lá, pessoal. Chegando em mais 10, a gente já destrava lá para a gente fazer o sorteio. Então incentive a galera aí. Estamos quase terminando. Olha só que interessante, né? A gente tem um mecanismo fazendo toda a diferença conforme é o acabamento. O que mudou aqui não foi a placa de acabamento, que é uma placa de metalizado, mas olha só a diferença que fez a cor do mecanismo. Então, o alumínio e o antracite são neutros, só que eles harmonizam decorativamente conforme o acabamento que está na parede. Tá? Então, eu posso, inclusive, deixar fixo ali a parte de placas, né, e brincar com os mecanismos nas coisas que a gente precisa. Então, a linha Absolute, ela traz toda a inovação, traz lá o repertório para hotelaria e também ela soma na parte de automação. Então, quando a gente falou lá de inovação, né, não foi o intuito hoje da gente ficar falando muito sobre coisas ali de conectáveis, IoT, só que tudo isso, pessoal, também existe presente nas linhas da Legrand. Tá? E logo, logo a gente vai ter mais ofertas e mais surpresas ali para a gente oferecer para vocês. Então, fazendo ali um resumo, né, uma resenha, que está em moda a palavra, né, a gente enxerga da seguinte maneira: interruptor e tomada está presente em todos os segmentos, as funções básicas, inclusive ali entrando telefonia e distribuição de TV, são coisas que a gente praticamente encontra desde o básico até o premium. Conforme a gente vai para acessórios de instalação, a parte de dados, a gente já começa a ficar no universo standard. Isso é bom para vocês terem esse mapa, para vocês entenderem que as funções não estão presentes em todas as linhas, né? E isso também mostra o porquê que nós temos tantas linhas no mercado. Todas elas têm diferenciações. Exatamente esse mapa mostra aqui para a gente, olha só, quando a gente vai trabalhar com os opcionais, já está da linha standard para frente, sensor de presença, carregador USB também está do standard para frente. Quando a gente vai diferenciação e tomadas, carregador por indução, tomada multimídia, está ali no intervalo entre standard e premium, e home automation, que está ali simbolizado por HA, né, que é a parte de automação, estão presentes ali na linha premium. Tá? Então, por isso que a Legrand tem tantas linhas e todas fazem sucesso, porque todas elas atendem de maneira diferenciada e exclusiva os nossos clientes. Okay?
Então, essa era o mapa ali, o resumo que eu queria mostrar para vocês. E a Legrand também é muito mais ali interruptor tomada. Inclusive, uma das coisas aí que a gente está bombando, né, com várias demandas, é tomada veicular residencial. A Legrand tem um produto muito interessante, né? Então falamos tudo ali que a gente usa normalmente numa instalação residencial. E por final estou mostrando aqui que a Legrand tem também a tomada para usar na residência já inteligente, dando consumo que foi utilizado, você podendo travar ou destravar para várias pessoas poderem compartilhar a tomada, tudo isso via aplicativo. Tá? Então é bem simples de manusear. Então, a Legrand tem uma opção aí bem vantajosa para residência, indo até chegar na tomada veicular. Então, agora nós vamos interagir com o Carlos para nós podermos responder algumas perguntas, tá? Vou pedir só um tempinho para a gente nos organizarmos aqui, ok? Enquanto isso, pessoal, não deixe de mandar lá a sua dúvida, a sua pergunta para o chat para a gente poder... quanto mais perguntas, mais a gente vai poder esclarecer, né? E a dúvida, às vezes, de alguém que está tímido em perguntar, às vezes é uma dúvida que é muito importante para outra pessoa. Então, não tenham filtro agora. Agora é hora de não ter filtro, né? Façam as perguntas que vocês acharem pertinentes, aí que a gente filtra para vocês. Nós não vamos deixar ninguém passar aperto ou calor aqui, ok? Não, aqui. Okay. Então a gente está fazendo a interação lá com o Carlos, que ele não está aqui, né? Aqui no corporativo estou eu, o Matheus está com uma distância segura, usando máscara aqui ao meu lado, né? E o Nonato está à distância lá controlando o chat para a gente poder responder aquilo que ele filtrou lá. São as mazelas de estar à distância, né? Na hora que a gente precisa se comunicar, às vezes dá um delayzinho. Carlos estiver ouvindo a gente aí e não estiver recebendo... Achou? Ah, legal. Sincronizamos aqui, Carlos. Ele está mandando uma lista? Como que é? Ah, então tá. Recebemos aqui o arquivo, Nonato. Obrigado. Já... Então temos a primeira pergunta aqui, que é do Flaviano Ribeiro. Qual que é a pergunta aí? Do borne automático. O jumper do borne automático, ele tem o mesmo comportamento dos bornes a parafuso, tá? Como ele é uma peça metálica usinada, né? Tanto o borne automático quanto a plaqueta, ela cumpre as normas e ela suporta ali até 70 graus, que não é uma temperatura limitada pelo metal, e sim uma temperatura limitada pelo termosensível, que é o isolante que está envolvendo a peça metálica. Tá? Então elas atendem, ambos, tanto o borne automático quanto a plaqueta lá no borne a parafuso, elas suportam aquilo que é o requerimento de norma, que é a temperatura do termosensível ali que está envolvendo. Ok? Tomara que eu tenha respondido aí, se não dá um toque de novo para a gente lá. Quando chegarão as tomadas inteligentes, né, para serem controladas por aplicativos? A pergunta do Ivan Williams. Ivan, o próprio coordenador lá do produto, que é o próprio gerente de produtos, que é o Carlos Nonato, já respondeu assim, ó, muito em breve, breve mesmo, aguarde. Ou seja, se as coisas não tivessem mudado de ritmo, a gente já estaria falando nisso de maneira mais contundente, né? Então, aguarda só um pouquinho, porque exatamente essas mexidas todas que deram aí de ritmo acabaram provocando mudanças nos ritmos de decisão aqui dos produtos, ok? Mas assim, tá saindo, tá? Aguarda aí que logo a gente vai marcar uma live exatamente para poder já começar a falar desses produtos. E os aplicativos não vão estar só nas tomadas. Muito em breve a gente vai ter isso também ali nos produtos
de entrada da residência, né, na parte de interfonia. Okay? Aguarde que logo, logo a gente está lá. Pergunta do Rodrigo. Qual o padrão de indução sobre lá o carregador de indução? Então vamos lá, fica atento. O padrão é o QI, que é um padrão internacional que está sendo adotada pela Apple, no caso lá pelo iOS, e também pela maioria dos fabricantes Android. Pode ser que alguma marca ou outra que é exclusivamente para venda no mercado chinês, pode ser que tenha alguma incompatibilidade. Tá? Mas esse é o protocolo que está se tornando universal e foi o que a Legrand optou por ter, porque é o padrão que está sendo adotado praticamente por todos os fabricantes. Então é o consórcio QI, está na embalagem lá citada. Okay? Ó, boa notícia, chegamos nos 300 lá, então já destravamos para a gente depois poder fazer uma brincadeira aqui com vocês em relação a brindes, ok? O Vitor perguntou assim, como ligar as tomadas de áudio e vídeo HDMI? As tomadas de vídeo HDMI, abre para a gente lá a câmera, eu vou mostrar para você que é bem bacana, porque ela é a Bornes. É que ela está aqui na peça, né? Então, tem as entradas aqui dos cabos, eles estão numerados conforme o cabo, não sei se vai dar para enxergar por causa do foco, mas está numerado, né? Para identificar cada posição. Tem os bornezinhos já com comprimento correto. Então, quando a gente vai fazer a passagem do cabo, você não precisa se preocupar em ter aqui na parte traseira um conector macho. Ele já tem todos os conectores para você abrir todos os cabos, né? E o esquema já acompanha na peça, na embalagem. Tá? Então, é bem tranquilo. E se tiver dúvida ainda, pessoal, nesse caso, pode fechar para a gente voltar lá para as perguntas. Nesse caso, a gente consegue também auxiliar vocês através do 0800. Estou com dúvida aqui, estou com receio de comprar porque eu acho que vou ter dificuldade. 0800 11 8008, o pessoal vai ter o maior prazer de atender vocês lá e dar as dicas de como fazer esse fechamento. Tá? Próxima pergunta. Inclusive, ó, o pessoal mandou um abraço para os irmãos Abad que estão lá com a equipe toda comercial nos assistindo. Tá? Então vai um grande abraço aí. Quem também tiver com várias pessoas assistindo ao mesmo tempo, pessoal, dá um alô lá no chat que a gente manda um abraço. Tá? Obrigado pelo prestígio aí. Tá? Próxima pergunta é do Roberto. A live vai ficar gravada? Sim. Nós vamos, assim que terminar aqui, subir e vai ficar de maneira lá para todo mundo poder assistir da maneira que for mais cômoda. De repente tem uma parte da equipe que não pôde assistir, quer passar para alguém alguma novidade que gostou. E o legal do gravado é que você vai lá especificamente naquilo que é interessante e já assiste aquele pedacinho lá, né? Quem participou da live foi junto com a gente aqui o tempo todo, né? Agradeço bastante a paciência. Quem vai assistir depois ainda consegue pincelar, né? Pergunta do Fabiano. A Legrand tem interruptores touch? Sim, eles existem e estão presentes quando a gente chamou lá de Home Automation, né? A pergunta do Falviano Ribeiro e do João Carlos. Então, assim, tela de soft touch existe e tela touchscreen, que é aquela que fica ali mudando inclusive a figura de fundo e eu poder tocar, existem e elas são da linha lá, das linhas premium. Então, em Arteor, em Living Light e em Absolute elas existem. Estão presentes lá e é bem fácil instalar também. Conta com a nossa ajuda, o nosso suporte técnico para poder te auxiliar quando você precisar e tiver dúvida. Pergunta do Ivan Williams. A linha Pial Plus antiga irá sair de linha? Temos hoje... Bom, boa pergunta. O Ivan. Ivan, as duas linhas estão presentes, nós estamos vendendo normalmente, não tem um prazo de finalizar. Então, a pergunta a resposta lá do Nonato. Temos as duas em linha atualmente, sendo que a Pial Plus mais traz todas as novidades em funções de design e tecnologia. Contudo, até hoje, vendemos Silentoc, por exemplo. Lembra do Silentoc, aquela teclinha que o pessoal falava até que era radioativa, né? Que acendia no escuro, pessoal? Não existe nada radioativo lá, é fosforescente, legal, tal, né? Mas existe até hoje. Então, a Legrand tem esse hábito de preservar a instalação que já estava lá, né? Então, lá na casa da vovó que usa Silentoc, se ela precisar hoje comprar uma tecla paralela com parafuso lá e repor, ela consegue.
assim como também a gente tem a PL Plus, as duas linhas coabitando ali. Tem variedade maior na linha nova, tem variedade menor na linha anterior, mas as duas estão presentes. Inclusive, né, se você quiser pegar um mecanismo de PL Plus, uma tomada de 20 amperes da linha anterior, e colocar dentro do mecanismo novo, né, se eu quiser colocar aqui dentro, não vai ter a cor cinza, né, mas vai ter a cor branca. Se eu quisesse colocar uma tomada de 20 amperes aqui, vermelha da linha anterior, existe um colarinho de adaptação que eu conseguiria colocar aqui. Então, até essa preocupação de passagem de bastão, o Carlos Nonato teve lá, toda a equipe de marketing, né, foi conduzida de maneira a preservar as instalações que já existem, ok? Então vamos lá, os agradecimentos especiais. A SV Elétrica de Fortaleza, muito obrigado pelo prestígio, né? Também Águias de Tocantins, do Tocantins. Também a Martins, né, atacadista, famosíssimo aí, a gente acha caminhãozinho da Martins, em tudo quanto é estrada que eu já rodei, já achei caminhãozinho da Martins. Até um abraço grande aí, que eu tenho uma recordação de infância lá com a Martins. Meu pai tinha venda lá no interior de São Paulo, nós éramos clientes, né? Também lá no Sul, a Elétrica DW, um grande abraço para vocês, obrigado pelo prestígio aí, pessoal. Se for entrando mais pessoas, a gente vai mandando um abraço. Vamos a mais dúvidas aqui. O Jonatas Ferreira. Tomada USB já vem com conversor, transformador embutido, de 110, 220 para 12 volts? Sim, ele vem embutido, ele é bivolt a entrada, né? Então eu posso ligar lá o circuito 110, 220, e a saída dele é no padrão USB, que é de 5 volts. Tá? Então não são 12, são 5, que é o protocolo, que é a padronização lá do USB. Outra pergunta da Keller Pasqueto. O que fazer para o identificador de tensão não saiam do módulo após ser instalado? Então vamos lá. Ele é um identificador, isso é uma resposta que o Nonato me ajudou aqui. Ele é um item exclusivo e patenteado da Legrand. E ele vem evoluindo com a linha, né? Então na linha PL Plus, que foi a última a ser lançada, ele teve um encaixe no fundo do poço aprimorado e não tem perigo de sair puxando o plug. Acho que a pergunta é exatamente quando começou, como tudo no começo, né? No começo a gente usava um material que talvez fosse um pouco mais flexível, então quando o pessoal tirava o plug da tomada, às vezes acabava saindo junto o identificador. Mas hoje esse material foi aprimorado, também o encaixe no fundo do poço lá da tomada foi aprimorado, então isso é um desenvolvimento contínuo. Então, pode confiar lá que mesmo identificando hoje as tomadas que você compra, elas já estão mais resistentes e não saem, ok? Vamos lá. Existe reparo para LED nas linhas? Bom, o LED, pergunta do Flaviano Ribeiro. Como o LED a gente já vende pronto e ele é multitensão, né, ele vai de 100 até 240 volts, ele raramente tem problemas. Então, obedecendo esse nível de tensão ali, que é o que a gente encontra numa casa, ele não vai ter problema. Mas assim, ele é opcional e avulso. Então, se queimar, eu vou lá, tiro o anterior, coloco o novo. Tá? Então, uma peça fácil, é um encaixe simples que existe lá na parte traseira, né? Algumas linhas é um encaixe pela parte traseira, outras são pela parte lateral, mas sempre um encaixe bem fácil, né? Última perguntinha, por que conjuntos montados só vêm com borne a parafuso? Nós gostaríamos muito, né, respondendo a Nathalie Baltazar, que todos aderissem ao borne automático, que ele é muito mais rápido de produzir, ele tem um ganho de eficiência ali na instalação de tempo e tudo mais, só que nós mantemos porque o hábito do eletricista ainda é procurar pelo borne a parafuso. Ele é inovativo, ele é com plaqueta, não é com parafuso mais, mas ele ainda é o que é mais procurado. Então, só simplesmente por demanda. Tá? Se a demanda começar a mudar e as pessoas começarem a pedir isso, a gente incentiva muito a acontecer, com certeza no futuro pode ser que os conjuntos montados venham com borne automático, porque o custo para nós não difere tanto assim. É mais que se a gente colocar lá e não ser comprado, vai ser ruim. Tá? Então, por conta disso é que a gente ainda mantém. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Abraços ali à Prefeitura de Tambaú, que mandou mensagem para a gente. Obrigado. Aliás, Tambaú fica do ladinho de onde meus pais moram, que é lá em Mococa. Então, um grande abraço para toda a região ali, Tambaú, Casa Branca, Mococa, né?
Também os parceiros lá da Hiperprime, grande abraço, obrigadão pelo prestígio, né? Foi muito bom estar aqui esse tempo com vocês. Aliás, estava sentindo saudade, né? Porque com essa reclusão a gente fica muito preso. Também o pessoal da I2N, que trabalha com projetos, né? Destaque do Maranhão, olha só, o pessoal prestigiando a gente de longe. Todo mundo conectado, né? Alumni, a Destaque. A Carmeil, grande distribuidor, conheço há muitos anos, né? Já fez várias ações de formação com a gente. Então, Alumni é Campina Grande, Elétrica Baiana. Pessoal, imensamente eu estou satisfeito de ter vocês nos acompanhando aqui, né? E provavelmente a gente vai continuar e vai divulgar novas datas, tá? Isso é uma coisa que a gente quer sempre ter, né? Entrou uma pergunta novinha aqui que é Aquatic, lá do Elmo Vanderlei. A Aquatic tem pulsador LED? Não, mas olha só que interessante. O Nonato já colocou aqui que vai ficar anotada a sua sugestão. Aí, podemos ver, fazer um estudo, de repente, se realmente é uma coisa que vai estar fazendo falta, a gente pode no futuro, tá? Então, não tem pulsador LED na linha Aquatic, que é uma linha lá externa, né? Inclusive, vai ter bastante presença de luz, então precisa pensar direitinho nisso. E, por último, o Vitor Leite da Silva. Qual o cabo que devo utilizar para a conexão HDMI? Pessoal, tem que ser o cabo exclusivo para HDMI. Porque, assim, o protocolo HDMI, ele é um consórcio, tá? Assim como o USB também tem uma padronização, HDMI também tem alguns tipos, né? Então, são os cabos HDMI de 17 ou 19 pares. Tá? Usando esses daí que são padronizados, você vai conseguir fazer a ligação na tomada áudio e vídeo HDMI e com isso ter todo aquele benefício que a gente falou de não ter que mexer naquele cabo tão longo e de repente perder um grande lance de cabo aí por conta da ponta.